Muito boa tarde. Vou tentar ser breve aqui, só vou falar um pouquinho, agradecer a oportunidade, né, que de certa forma estou esperando por esse momento desde a graduação, de poder falar sobre, a partir de uma perspectiva feminista mesmo, sobre a filosofia, sei lá, trazer um pouco disso para dentro da filosofia. Confesso que eu gostei muito do curso de filosofia, sou apaixonada por filosofia, mas saí um pouco descontente da graduação, porque não conseguia assimilar esse discurso, uma coisa meio universalizada, né? Essa coisa. Então eu saí um pouco descontente, e eu escolhi trabalhar mulher, a criança e a família, porque eu já tinha uma coisa com relação ao feminismo já, desde muito nova, mas eu não tinha força para pôr isso para fora, não sentia vontade, talvez, para pôr isso para fora. Então, quando eu tive a minha filha, parece que foi uma coisa assim, tipo, agora vai o racho, ou você vai reproduzir esse discurso para cima dela, né, e vai engolir tudo isso, ou você vai atrás de tentar fazer alguma coisa com isso, né? Então, eu voltei para a filosofia também por causa disso. Então, por isso eu escolhi trabalhar a relação da mulher com a criança e com a família, e daí foi muito estimulante as aulas com a professora Marta, que a gente teve também, porque ela chegou chegando e expondo bem essa perspectiva feminista em cima de autores. Então ela não estava procurando um espaço para a mulher dentro da academia, mas ela estava trabalhando a perspectiva feminista em cima de autores clássicos, né? Então isso fortalece, né? A gente fica fortalecida. E agradecer a professora Esther, né, por tudo. Então, Mulher, Criança e Família, uma abordagem a partir de Carole Pattman e René Scherrer. O interesse desse trabalho é de mapear as relações que envolvem a mulher e a criança no seio da família moralizada, nascente no século XVIII, bem como algumas estruturas que se fortaleceram a partir disso. Desse modo, tratamos aqui de considerar a questão da esfera privada a partir de algumas considerações de Carole Pattman sobre o modo como os contratualistas acabam por delinear essa esfera como despolitizada, abafando assim o contrato original que, segundo a autora, se encarna na forma do contrato sexual. Tal contrato também é o título da obra de Pattman, que serviu como base para a gente fazer esse estudo, que seria o contrato sexual. Aliado a isso, o fato de que nesse mesmo século, segundo Scherrer, né, começa a ser inventada a criança, né? Ele não vai dizer que a criança, houve um consenso, vamos inventar a criança, mas ela começou a sobreviver, né? Porque até o século XVII elas morriam aos montes, então ela começa a existir efetivamente e começa a ser sistematizada a infância, né? Bem como delineia-se um comprometimento de algumas teorias do contrato com a formação do cidadão, principalmente com relação a Rousseau. Então, Rousseau vai ser uma base de contratualista que eu peguei para poder analisar esses termos. Recorremos às considerações de René Scherrer para abordar a forma como as teorias pedagógicas que se fortificam a partir do discurso de uma transformação social pela educação captam a criança como meio também de pedagogizar e moralizar todas as demais relações e esferas sociais, aludindo à base necessária sobre a qual a pedagogia se sustenta, a dualidade entre superior e inferior, mestre e ignorante. A base literária de Scherrer, utilizada nesse trabalho, será o seu livro Infantis. Então, com relação a Pattman, eu foquei principalmente nas considerações que ela faz sobre a crítica dos contratualistas, né, a ruptura dos contratualistas com o patriarcalismo clássico que imperou até o século XVII. Cito Pattman. O patriarcalismo clássico do século XVII foi o último momento em que a capacidade criatora política dos homens apareceu como uma capacidade paterna, ou que o direito político foi encarado como um direito paterno. A autora afirma que a crítica contratualista produzida principalmente por Locke ocupa-se principalmente em desvircular o direito político do direito paterno. Ou seja, para Locke, o direito político não deriva do direito paterno, e o primeiro só pode nascer na esfera pública, por meio do contrato social. Mas esse modelo clássico do patriarcado previa também, precedentemente, o poder do homem sobre a mulher. Antes de haver filhos, é necessário que haja um contrato sexual, feito entre um homem e uma mulher. As clássicas teorias do contrato acabavam por considerar a relação entre homem e mulher já sob a condição da maternidade e paternidade.
a partir de uma família já constituída. Ao menos Rousseau, que distanciou-se de Locke, principalmente pela forma como abordou as questões que envolviam as hipóteses do estado de natureza, afirma que a família adentrou a sociedade civil sob o comando do homem. Como a família é a mais antiga forma de relação social, a sua transição entre o âmbito pré-social para a sociedade civil deve manter sua base natural de distribuições das funções. Isso segundo Rousseau. Rousseau, no entanto, não afirma teoricamente a existência de duas esferas, a pública e a privada, mas baseia-se, de certo modo, na hipótese de uma disposição natural de cada sexo para ocupar-se de certas atividades. No estado pré-social, ele afirma no segundo discurso, que cito Rousseau, a essa época se pretende uma primeira revolução que determinou o estabelecimento e a distinção das famílias, que introduziu uma espécie de propriedade na qual nasceram talvez brigas e combates. Os primeiros progressos do coração resultaram de uma situação nova, que reunia numa habitação comum os maridos e as mulheres, os pais e os filhos. Cada família tornou-se uma pequena sociedade, ainda mais unidas, por serem a afeição e a liberdade os únicos liames. E então se estabeleceu a primeira diferença no modo de viver dos dois sexos, que até aí nenhuma apresentava. As mulheres tornaram-se mais sedentárias e acostumaram-se, vamos frisar, acostumaram-se a tomar conta da cabana e dos filhos, enquanto os homens iam procurar a subsistência comum. Patman sugere que a manobra dos contratualistas como Locke e Rousseau transcorre sobre a omissão do contrato sexual, principalmente porque não questionam a estrutura familiar no que concerne a relação de submissão entre homem e mulher, mas apenas de pais e filhos. Tal movimento desencadearia na ideia de fraternidade. Então, a crítica dele se refere mais à questão parental, do patriarcalismo clássico, e não na questão sexual, que já antecede a própria condição paternal. A fraternidade, nesse sentido, representa a manobra patriarcal, fazendo vista grossa para o contrato sexual, em virtude de afirmar a liberdade e a igualdade dos filhos por meio do contrato social. A transferência da gênese política para a esfera pública designava que apenas os homens estavam aptos a participar de tal contrato, e este mesmo contrato dava a eles o poder de se apropriar também das mulheres. No sistema da fraternidade, ou o patriarcado fraternal, ou o patriarcado moderno dos contratualistas, inaugura-se a emergência dos filhos em reivindicar sua liberdade e igualdade diante dos pais. Enquanto no modelo clássico do patriarcado, o pai detinha poderes ilimitados sobre a mulher e os filhos, e o poder político delineava-se principalmente por meio da simbologia familiar, o homem era o único capaz de dar luz ao corpo político, e bem, não é nem como metáfora da luz que a mulher pode dar a um outro ser, ele mesmo que podia gerar o corpo político. Com os contratualistas, o contrato sexual e a família ficam restritos à esfera despolitizada, dando início a uma nova forma social, que, segundo Patman, seriam a dos irmãos, dos homens. Segundo Patman, cito, a sociedade civil diferencia-se das outras formas de ordem social através da separação das esferas pública e privada. A sociedade civil é dividida em dois domínios contrários, cada qual com modos de associação característicos e distintos. A mulher, ao menos por Rousseau, é vista como uma representante da natureza, com apetites, desejos carnais e paixões insaciáveis, uma carnalidade e exuberância que, mediadas por seu temperamento cíclico, a tornavam incapaz de se desenvolver moralmente, acabando por torná-la inapta a participar da esfera pública e do contrato. Mas, para afirmar uma liberdade e uma igualdade que se valessem como universais, podemos dizer, resumidamente, que as teorias do contrato transferem o contrato sexual para o modelo de contrato de casamento. Tal contrato prevê que a mulher possa alienar sua liberdade na figura do marido, que passa a representá-la em todas as esferas. É o único contrato que a mulher está apta a participar. Em outros termos, a mulher não está apta a fazer contratos, exceto o de casamento, que garante a ela a proteção necessária à sua subsistência e dos filhos, em troca da alienação de sua liberdade e de sua obediência ilimitada às mãos do marido.
Mas a mulher tem uma característica que, segundo Rousseau, quanto mais desejada por ela for, mais ela se encontrará próxima de cumprir a sua tarefa para o progresso da ordem social. Segundo ele, é o pudor da mulher que permite ao homem reconhecer seus filhos e afirmá-los como seus. Só assim um homem pode desempenhar seu papel de cidadão tranquilamente e manter em segurança seu refúgio familiar. Ou seja, o contrato sexual deve ser selado com apenas um homem e a mulher deve garantir que a opinião pública reconheça como devota a essa relação. Então, para Rousseau, a mulher não possui razão, ela consegue desenvolver o pudor. O pudor é uma qualidade máxima que a mulher pode desenvolver. Resumidamente, a partir desses pontos de abordagem, podemos dizer que nesse século, no século mais iluminado da história, talvez, crivou-se legalmente como o lugar da mulher em uma esfera privada, despolitizada e oposta à esfera pública. Nada disso, no entanto, prevê a soberania da mulher nessa esfera. Antes disso, a emergência do século XVIII também é fortificar a família nuclear e sua responsabilidade para com os filhos, os quais estavam acometidos pelo vasto infanticídio que perdurou até meados do século XVII. De todo modo, Rousseau não se cansa de afirmar no Emílio que a mulher deve desempenhar seu papel natural de mãe, praticando a amamentação como o primeiro princípio moral. O aspecto revolucionário e sedutor dessa afirmação, no entanto, é acompanhado pela recomendação de que a mulher deve assegurar que os laços familiares sejam fortes a fim de manter em harmonia o ambiente privado de cada homem. Sendo mais precisa, trata-se de pensar a mulher como um modelo de submissão que fortifica ainda mais a ideia de liberdade civil. Segundo Patman, cito, o significado do que é ser um indivíduo produtor de contratos e civilmente livre é revelado através da sujeição das mulheres dentro da esfera privada. Talvez, não por coincidência, o século XVIII foi também o século que inventou a criança e que sistematizou a infância. Segundo Scherrer, foi a partir desse século que uma nova criança, distanciada daquela que participava comumente de todas as atividades dos adultos e que era até conhecida não como criança, mas como um mini-adulto, cede lugar à nossa criança, aquela na qual a infância, cuidadosamente segregada, torna-se um objeto específico de atenção no plano social. É por meio da sistematização da infância, delineada também com as contribuições de Locke, Kant e principalmente Rousseau, que a criança passa a ser moralizada e também servir de meio para a moralização do adulto. O interesse sobre a criança não se limita mais apenas a garantir sua subsistência, mas sim a formar o cidadão. É a partir disso que fortificam-se os discursos e teorias pedagógicas, as quais Scherrer insiste em denominar como utopias pedagógicas. Então, para ele, todas as formas pedagógicas, sejam libertárias, elas são classificadas por ele como uma utopia, pois elas carregam, de modo geral, uma promessa de progresso, que só se efetiva por meio do controle e repressão das paixões. Em outras palavras, por meio de uma lógica masculina e homogeneizada. É necessário apartar a criança do âmbito social, garantir-lhe um espaço recluso, a fim de lhe oferecer apenas o que julga-se pertinente à sua formação. Rousseau é um dos principais expoentes dessa linha pedagógica, pautada discursivamente na ideia de liberdade. Um dos objetivos da obra O Emílio é afirmar a necessidade em respeitar a liberdade da criança. Sua meta é uma educação libertária do cidadão, que, segundo Scherrer, caracteriza-se pela transparência, ou seja, é a possibilidade de estudar o homem em sua formação natural. Isso implica em certa finalidade, que não se assenta sobre a criança por ela mesma, que no caso seria o discurso de Rousseau, de que a criança vai ensinar o preceptor, o preceptor vai aprender com a criança. Mas ele acaba colocando muitas recomendações, ele no Emílio, são várias as passagens onde ele recomenda o que pode e o que não pode estar ao alcance de Emílio, por exemplo. Os espaços que o Emílio pode estar ou não estar. Assim como Sofia, que deve ter sua educação voltada para a sua natureza. Não entraremos no mérito da relação entre a pedagogia de Rousseau e as estruturas de um panóptico, que são também abordadas por Scherrer.
mas apenas queremos salientar de que maneira Scherrer expõe a pedagogia como uma utopia em busca de uma reforma social pela educação, e de como essa educação carrega em seu seio anseios políticos e não restringe-se apenas à criança. Scherrer afirma que os dispositivos pedagógicos que animam as utopias pedagógicas são também dispositivos de poder, não restritos ao âmbito escolar, mas incrustados em todas as esferas. Cito Scherrer. A pedagogia torna-se indispensável para um modelo de poder que só consegue perdurar ao imiscuir-se na vida de cada indivíduo, pois necessita de sua conivência. Nesse sentido, as práticas pedagógicas ocupavam-se em delinear também a própria conduta familiar, visto que essa é a principal responsável pela criação da criança. No caso das teorias contratualistas, principalmente a de Rousseau, é a diferença de sexo que serve de base para a implementação desses dispositivos pedagógicos, que de certa maneira acabam por enlaçar diretamente a mulher à criança, como se a primeira fosse a única responsável pelas demandas da segunda. A moralização de seus corpos e de suas paixões deve obedecer à razão do homem. A mulher também deve ser pedagogizada. A pedagogia, segundo Scherrer, sustenta-se sobre a dualidade superior-inferior, professor-aluno, sábio-ignorante, e sustenta uma das facetas da utopia política. Cito Scherrer. Não é um acaso se, em todos os estados, socialistas ou não, o planejamento pedagógico é finalmente semelhante. Nesse sentido, a pedagogia e a política encontram-se em constante interação, pois por meio da pedagogia, os estados poderiam conduzir o homem a querer o que não fazia parte de seus desejos primitivos. Citei Scherrer. É somente a partir da base dualista que ocorre o recalque e o controle das paixões que são nocivas para a esfera pública. A política, segundo Scherrer, tem necessidade de que mantenha-se sempre vivos e atuantes os dispositivos pedagógicos, que ditam, entre outras coisas, a maneira de se portar e de se seguir um superior. A mulher, no âmbito familiar, é considerada como desprovida de razão, e o mestre pedagógico, nesse caso, instala-se sobre a figura do marido. Esse fato, infelizmente, não ficou no século XVIII. Não são raras as menções de Rousseau acerca da tarefa do homem em não poupar esforços para bem instruir a mulher com relação aos cuidados que deve ter com a criança. E hoje a gente ainda percebe muito disso. Esse projeto de futuro, considerado a partir da análise de algumas teorias do século XVIII, participam de forma intensa ainda hoje com relação à imagem de nosso pensamento sobre a esfera pública e privada, sobre as relações com a criança, a mulher e a família. Nos perguntamos o que legitima a despolitização da esfera privada nos dias atuais. A esfera privada, que antes se expandia em termos espaciais, principalmente porque os filhos nasciam aos montes, hoje experimenta uma expansão temporal, pois apesar do número de filhos ter diminuído, o tempo em que um filho permanece sob a dependência dos pais, principalmente da mulher, da mãe, aumentou consideravelmente. A família nuclear, por sua vez, sustenta-se com muita dificuldade em nossos dias. O número de mulheres que não contam com a participação de um pai na criação dos filhos hoje no Brasil excede a margem dos 50%. Mas ainda vemos um discurso muito forte de uma imagem de pai, né? O pai não está presente, mas as próprias mulheres têm uma necessidade grande de sustentar uma imagem de pai diante das crianças, mesmo elas não tendo um pai efetivamente presente, né? Uma ideia de pai ainda se faz muito presente, né? Mesmo ele não existindo. A profissão pedagógica, daí a gente estava falando, né, sobre, de manhã a Esther estava colocando aqui os dados sobre os números, né, que representam as mulheres hoje no meio acadêmico, né, docente, discente, né, a gente pode ver que na área pedagógica é bem ao contrário, né, então as mulheres dominam a área pedagógica vinculada à educação infantil, né, ela é basicamente estruturada por um padrão estético majoritariamente feminino, que implica que a mulher ainda é vista não apenas como mãe, mas como a principal educadora dos primeiros anos de vida do ser humano, que, por sinal, são considerados como uma fase de falta que deve ser preenchida e uma fase de inferioridade que deve ser superada. Então, não apenas como mãe, mas como profissional também da educação infantil,
a educação infantil é muito desvalorizada, né? Então, a mulher ocupa a maior parte do quadro efetivo dessa profissão, então, logicamente, acaba também sendo bem desvalorizado, né? E o superior, no caso, é a meta a ser atingida, né? No caso, a Lucy estava falando antes sobre a questão das humanidades, né? E do conhecimento tecnológico e científico, né? E de como isso, de como a gente preza mais pela questão, acaba prezando mais pela questão do científico, do tecnológico, e a questão das humanidades fica sempre em segundo plano, uma coisa bem pouco importante, né? E daí fiquei pensando numa reflexão da Beauvoir, que até que o Jaime citou antes, né, de que a mulher tem que ter a sua independência financeira, independente, mesmo que ela tenha que fazer uma dupla jornada. Eu fico pensando no sentido assim, a mulher teve esse vínculo, né, com a maternidade, tem até aquele livro do mito do amor materno, né? Então, até o século XVII morriam muitas crianças, não havia um vínculo maternal com as crianças, né? Como começou a se desenvolver a partir do século XVIII. Então, criou-se uma relação entre mãe e filho também, e até o fato de ter sido prolongado, né? Essa maternidade está cada vez mais prolongada, né? Hoje a gente, eu frequentei muitos grupos de mães, né, que buscavam uma maternidade diferenciada, né, queriam conversar sobre isso, falar sobre isso e não queriam ficar reproduzindo aquele modelo de maternidade já prescrito. E um grande problema era justamente essa questão financeira, né, porque a licença maternidade no Brasil, pelo menos hoje, é de 4 meses, né? E mais de 50% das crianças que nascem hoje não tem um pai, no caso, para contribuir ou para fazer a sua parte, né, dentro da questão da criação da criança, e isso reflete muito forte na questão econômica, né? Então, como que a mulher vai buscar uma independência econômica ao mesmo tempo que ela está com esse vínculo com a criança, né? E as demandas pedagógicas, as formações pedagógicas, elas estão direcionadas de certa forma para esse modelo de poder de superior e inferior, que também contribuiu para que a mulher se mantivesse nessa situação que ela está hoje, né? Que ajudou a corroborar essa enclausura da mulher na área privada, né? Na esfera privada. Então, a mãe, ela tem que buscar a independência financeira dela, a mulher, né, tem que buscar a dependência financeira dela. A mãe também vai fazer isso, mas ela vai ter que deixar o seu filho com alguém. Ela vai ter que acabar deixando a criança dentro dessa condição pedagogizada que vai, de certa forma, também formar a criança para aquilo que ela está tentando sair, sabe? Então, fica uma coisa... Então, eu penso que olhar para a questão da maternidade também... eu não pesquisei ainda muito sobre o feminismo, mas eu vejo que a questão da maternidade ainda é vista como um problema para o feminismo avançar, sabe? Não tem uma abordagem tão forte com relação a isso, mas ao mesmo tempo as mulheres não vão deixar de ser mães, né? E como como poderia se pensar uma forma de trabalhar o feminismo que trouxesse essa questão e sem essa coisa singela da maternidade, que não tem nada de singelo, né, que é um negócio pesado mesmo. Então, tratasse nos termos que realmente devem ser tratados, né? E qual que seria a performance, né, do pai hoje, né? Sei lá, tentando... Porque depois de todos esses processos, eu fico pensando que pai é uma coisa hoje... prática, né? Se você não é prático como pai, você não existe como pai, né? Então, a imagem de pai está ficando cada vez mais fraca nesse sentido, e uma independência financeira das mulheres hoje talvez faria com que a gente visse que essa paternidade ela não é tão fundamental assim nos termos como ela é discursada por aí.
né? A gente às vezes se apega nela e não é bem esse o momento. É isso, obrigada.